Vamos orar para que a gente possa depois iniciar a nossa live. Enquanto isso, os nossos irmãos vão entrando. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao seu nome, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Até aqui o Senhor tem derramado da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Obrigada por mais uma semana que se inicia para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor soprou sobre os nossos pulmões, ó Pai, o fôlego de vida, Senhor. O ruado eterno, mais uma vez, ó Pai, está, Senhor, sobre nós e nós temos a oportunidade, Pai, de te louvar, de engrandecer o teu nome, Senhor, e andar, papai, em unidade com o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor, de devocional, por mais um dia em unidade com os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai. Eu peço que o Senhor visite cada um deles agora, Pai, em nome de Jesus, de uma forma do qual eles jamais foram visitados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, rompe as cadeias, Pai. Rompe, Senhor, em nome de Jesus, as barreiras, Adonai. Pai, que o Senhor consiga, Senhor, permear o teu espírito, Senhor, no espírito deles, ó Pai, de uma forma diferente hoje. Que haja, Senhor, mudança de mente. Pai, hoje nós não queremos nada mais e nada menos do que a totalidade, Senhor, da tua presença, do que a totalidade do teu espírito sobre nós, ó Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nada poderá roubar, Senhor, a porção que nos cabe nesta manhã, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor sela nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Tudo que estava preparado pelo inimigo para tentar roubar, Senhor, e destruir, Senhor, os teus planos sobre esta live cai por terra agora. Porque o Senhor amarra com cordas de fogo e amordaça com cordas de fogo, em nome de Jesus, todo principado, potestade, dominadores das trevas, Senhor. Todo o trabalho feito contra a minha vida, contra este ministério, contra a vida dos meus irmãos, Senhor, cai por terra, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, que o domínio total desta live e o controle está entregue nas tuas mãos, Espírito Santo. Assim como a minha vida, Pai. Passo matenais, Senhor, nos meus lábios, Senhor, porque sou uma mulher de impuros lábios, Senhor, que vive no meio de um povo de impuros lábios, Pai. Passa, Senhor, uma tenaz nos meus lábios, purifica os meus ouvidos, Senhor. Santifica, Senhor, os nossos ouvidos, Pai. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria nessa manhã, Pai. E que o espírito, Senhor, da revelação da palavra, Pai, esteja sobre nós. Que o Senhor nos dê acesso, Senhor, às bibliotecas nas dimensões espirituais do teu eterno, Pai. Viver, Senhor, do teu esconderijo, para que possamos receber o conhecimento vindo do mais alto céu, Senhor. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, William. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Jéssica, Paz, Sheila, Wellington. Amém, Nanda, glória a Deus. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo. Débora, Maia, muito bem-vinda, amém. Theo, Sara, bom dia, Mari. Espero que o Espírito Santo de Deus fale contigo, assim como ele tem falado conosco, amém. Todos os dias de devocional, em nome de Jesus. Fazemos o devocional todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h45 da manhã. E estamos lendo hoje o livro de 2 Samuel, amém? Eu creio, vamos ver, né? Como que vai ser a condução com o Espírito Santo aqui. Mas eu acredito que hoje nós vamos terminar o livro de 2 Samuel. Então, provavelmente nós iremos ler 22, capítulo 22, capítulo 23 e o 24, amém? Mas aí, vamos ver como que o Senhor vai conduzir aqui. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Cléo. Então, abram comigo, para quem puder acompanhar aí com a Bíblia, amém? Se não, apenas escute. Nós vamos ler aqui, então, começar com 2 Samuel, capítulo 22, dando continuidade àquilo que o Senhor estava nos ministrando a semana passada. Amém? Então vamos lá? 2 Samuel, capítulo 22, no Antigo Testamento, diz assim: Hino de vitória de Davi. Este é o hino que Davi dedicou e cantou a Yahvé, quando o Senhor livrou de todos os inimigos e das garras de Saul. Diz o cântico de Davi: O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo louvor,
Eu invoco a Yahvé e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enrendaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto, o qual se ocultou. Das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afungentou meus inimigos com seus raios e os arrasou. O fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra foram expostos por causa da sua severa repreensão. Ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação. Livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que os seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os pobres e os que são humildes, mas humilha os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha a não ser nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Exercita as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram erguer-se. Morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha. Subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livrastes de um povo rebelado. Fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci, colocasse ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem. Enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. O Senhor vive. Bendita a rocha da minha vida. Exaltado seja o Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que, pelo meu bem, executou vingança e que faz as nações me servirem.
Tu me salvaste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me vencer os meus adversários, e dos meus agressores violentos me livrastes. Por isso, eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grande vitórias ao seu rei, e age por seu ungido, com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Amém? Povo de Deus, esse aqui é um hino de vitória, amém? Que Davi liberou ali depois que ele passou por toda essa perseguição que ele teve, depois que ele passou por tudo aquilo de dificuldade entre Saul, depois com Absalão, depois com aquele homem, né, do que a gente acabou lendo aqui a semana passada também, que acabou perseguindo ele também. Depois de tudo que ele passou, ele foi lá e ele criou esse hino da vitória. E esse hino da vitória aqui, você pode usar todos os dias da sua vida. Você pode ler essa passagem. Se você está sendo perseguido, se você está debaixo de alguma situação da tua vida, que você está sendo perseguido, seja por pessoas ou por alguma situação, se você está preso espiritualmente, se você ainda não foi liberto, essa declaração aqui é o que você precisa declarar. Às vezes as pessoas falam, gente, mas eu não sei orar. Como que ora? Está aqui. Amém? Deus deixou tudo escrito aqui. Se você, às vezes você vai acordar num dia que você não vai saber o que falar para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que até o nosso choro, o Espírito Santo leva para o Senhor como uma perfeita oração. Até os gemidos inexprimíveis. Até você sussurrar, você quando não tem força, o Espírito Santo de Deus pega isso e leva para o Senhor, enche as taças do Deus vivo de Israel, amém? Com esses choros inexprimíveis, porque o Espírito Santo de Deus transforma esses choros em oração pura, verdadeira, genuína e sincera. Mas para você, que às vezes está no dia que você fala, cara, eu não estou conseguindo orar, eu não sei, eu não estou suportando mais passar por essa situação, eu estou sendo tão humilhado, eu estou sendo tão perseguida, as pessoas estão se levantando contra mim. Leia essa passagem de 2 Samuel, capítulo 22. O capítulo inteiro, amém? O capítulo inteiro, do versículo 1 até o versículo 51. É uma oração. Porque aqui você já está declarando que o Senhor te salvou. Você não está pedindo para Ele te salvar. Você já está declarando que Ele te salvou. E isso é o quê? Viver pela fé. Isso é você estar trazendo à existência as coisas de Deus. Ainda não existe na terra, mas já existe no céu. É isso que essa passagem declara. Amém? Você não está vivendo ali aquela paz naquele momento. Você está sendo perseguido ali naquele momento pela terra. Mas perante Deus vivo de Israel, nas regiões celestiais, você já recebeu. Porque isso daqui é um hino de vitória. Você já está declarando e tomando posse da vitória, trazendo à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, porque elas já existem no mundo espiritual. Você só precisa trazer para a terra. Então, a tua perseguição, o teu momento de aflição, as tuas angústias, as tuas dificuldades, lá no céu já estão resolvidos. Você só precisa trazer isso para a terra, você só precisa buscar isso na terra, trazer para a terra, porque no céu já existe. Então, quando a gente lê isso daqui, a gente declara e libera isso com a nossa boca, com o ruá que o Senhor, amém, liberou sobre os nossos pulmões, a gente está trazendo a existência. A gente desce do mundo espiritual e toma posse na terra, porque aqui o Senhor já está falando que Ele já fez tudo. É só ler com calma. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração. Isso daqui é um momento, povo de Deus. Eu li aqui, mas isso daqui é para você esmiuçar cada versículo no dia de hoje. É para você terminar essa live e você ler esses 51 versículos, se colocando em cada versículo. Senhor, eu tenho sido irrepreensível aos teus olhos, porque é isso que essa palavra vai falando. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça. Nós vamos ser recompensados segundo o nosso posicionamento. Aqui Davi, ele tinha consciência.
Nós precisamos ser conscientes dos nossos atos e dos nossos pensamentos com Cristo. Amém? Ele nos guarda, ele nos purifica, ele nos liberta, ele nos salva. Já está tudo pronto na região celestial. Mas nós também precisamos pedir para que o Senhor passe em revista sobre nós. E aqui o Senhor diz, amém? Davi diz aqui: o Senhor me recompensou segundo a minha justiça. Então, conforme a tua justiça, você vai ser recompensado. Conforme a pureza dos seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que se você for fiel a Ele e bondoso para com Ele, isso daqui de ser bondoso para com Ele, não está dizendo para você ser bondoso com Deus, mas está sendo para você ser bondoso para com aqueles que te perseguem, para com aqueles que são seus irmãos. Eu sei que isso daqui parece uma loucura. Como que eu vou ser bom com aquele que me persegue? Porque essa é a natureza de Cristo. Porque essa é a essência verdadeira. Porque isso mostra que você morreu para si mesmo, que você pegou a sua cruz e você está vivendo Cristo. E já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Porque em nenhum momento Jesus espraguejou Judas. Em nenhum momento Jesus condenou Anás e Caifás. Em nenhum momento Deus foi lá e se rebelou contra aqueles soldados que bateram nele. Em nenhum momento. Então aqui a palavra do Senhor diz: ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. O Senhor vai se revelar para mim e para você conforme nós somos. Conforme nós somos. Ele nos livra de todo mal, ele nos livra de todo mal. Mas essa passagem do capítulo 22 de 2 Samuel é para que a gente possa entender a natureza do Senhor. É para que a gente possa entender como Deus funciona, como Deus age, como é a métrica do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Está tudo pronto, ele vai te livrar, ele vai te poupar, porque já está tudo realizado pela cruz do Calvário. Só que também existem alguns pontos que o Senhor vai te tratando, que o Senhor vai me tratando e vai nos moldando. Ao puro te revelas puro, mas com perversos reages à altura. O Senhor está falando que Ele te guarda, que Ele te livra, que Ele te protege, que Ele tira os teus opositores do teu caminho. Mas o Senhor também está dizendo que se você for perverso, Ele vai reagir à altura da tua perversidade. Porque a natureza de Cristo, a natureza do Deus vivo de Israel é justiça. Por isso que ele é conhecido como o sol da justiça. Ele é justo. Ele não age com injustiça. Ele te guarda, ele te protege, ele te livra do laço do passarinheiro, ele afasta todos os teus opositores, ele te entrega a vitória nas tuas mãos. Mas o que precisa ser alinhado vai ser alinhado. Mas o que precisa ser endireitado na tua vida e na minha vida vai ser endireitado. Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilha os soberbos e altivos. Por que o Senhor humilha os soberbos e altivos? Porque essa não é uma característica de Cristo, essa é uma característica de Satanás. Satanás é soberbo e altivo. Altivez de espírito não provém do Senhor. A altivez do espírito vem do maligno. Michele, o que é a altivez do espírito? É aquela pessoa que se acha. É um espírito altivo. Porque eu sou, porque eu faço, porque eu posso, porque eu aconteço, porque Deus me usa. A pessoa se acha que só porque tem a presença do Espírito Santo de Deus, porque se move em algum dom, porque é usado pela graça e a misericórdia do Senhor, tem uma altivez de espírito. E o Senhor, ele não gosta, ele abomina. Soberba e altivez não é da essência de Cristo. Aqui nós vemos, e por que Deus permitiu que isso daqui que Davi colocou estivesse justamente dentro do hino da vitória? Dentro de uma passagem do qual o Davi exalta ao Senhor porque livrou ele de todo mal. Para que eu e você possamos ter conhecimento daquilo que agrada o coração de Deus. Para que eu e você possa ter conhecimento de que mesmo ele nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo homem mau, de tudo aquilo que nos persegue, nós precisamos ter um coração transformado segundo o coração de Cristo. Mudar o nosso posicionamento. Ele vai te proteger, ele vai te blindar, ele vai afastar os opositores de você.
Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestades e dominadores das trevas. Entenda algo. Deus vai me livrar e Deus vai te livrar de todo mal. Só existe uma forma de Satanás vencer na minha vida e na tua vida. É se você não escolher Cristo. É se você não escolher Jesus. É se você escolher andar de mão dada com o pecado e largar a mão da santidade. Essa é a única forma que existe. Caso contrário, ele já é derrotado. Por quê, Michele? Porque Deus só pode fazer algo na minha vida e na tua vida e te entregar a vitória completa, plena, verdadeira e genuína se você se entregar por completo para Ele. Se você, amém, não tiver mais nenhuma unha de relacionamento com o mal. Aí a sua vida vai ser completa, libertação completa, vitória completa. É por isso que o Senhor deixa alguns pontos aqui para que eu e você venha refletir. Aqui o Senhor está falando que a vitória já existe. Ela já está pronta no mundo espiritual. Traz para a terra. Só que você também precisa ser alinhado para que essa vitória seja completa. Nós precisamos constantemente ser tratados, ser alinhados. Porque a nossa alma, ela é desejosa pelas coisas da carne e não pelas coisas do espírito. A nossa alma é tendenciosa a querer aquilo que traz prazer momentâneo e não que traz prazer eterno. Porque o prazer eterno, ele é construído dia após dia. E o prazer momentâneo, ele é ali, bate pronto. Você não precisa construir nada para ter um prazer momentâneo. Agora, para ter um prazer eterno, é construção, é relacionamento. Vamos trazer para uma linguagem mais simples. Um exemplo. O eterno é o casamento. Amém? Você escolheu aquela pessoa, eu me apaixonei pelo meu marido, e nós ali construímos um relacionamento entre intimidade, entre amizade, de cumplicidade, de renúncias das minhas vontades, às vezes para fazer a renúncia dele. E ali a gente foi construindo um relacionamento para ser eterno. Então é algo que a gente vai viver a longo prazo. Agora, vamos trazer para a linguagem do mundo, que o povo vive, que o povo não quer construir esse relacionamento eterno, porque demanda tempo, porque demanda renúncia, porque demanda você, às vezes, abrir mão da tua vontade para fazer a vontade do outro. Aí a pessoa, ela quer um prazer, mas ela não quer um prazer eterno. Ela não quer algo que construa. Ela vai lá e acaba ficando com alguém. É uma ficada. Aí eu fiquei com fulano. Fui lá e tive uma noite de prazer. Pronto, você não precisou passar tempo de construção, você não precisou construir nada. Você mandou ali talvez 3 dias de mensagem, pronto, nasceu um desejo carnal, nasceu um desejo almático, para matar ali a tua vontade, a tua necessidade do momento. E nós precisamos entender que com Cristo, a caminhada com Ele é eterna, a caminhada com Ele é construtiva, é dia após dia. Não é apenas um momento, mas é uma vida de renúncia, de entrega, e com isso você vai viver na totalidade. O Senhor vai te livrar de todo mal. Ele já entregou nas suas mãos os teus perseguidores. Ele já entregou nas suas mãos os seus opositores. Mas eu e você precisamos, em nome de Jesus, ser passado, amém? Pela forja do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, pedir para o Senhor, Senhor, sonda-me, sonda-me. Senhor, eu tenho sido irrepreensível ao Senhor. Senhor, eu tenho sido, papai, a pessoa que não humilha os outros, eu não sou soberbo. Senhor, se tenho soberba em mim, se tenho altivez de espírito em mim, arranca. Porque a vitória é tua, mas a plenitude da vitória, a plenitude da essência, a plenitude da palavra, vai depender de como você está. Amém? Capítulo 23, as últimas palavras de Davi. Foram estas últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, Ben-Rishai, Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi exaltado, um ungido de Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Yahvé falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua.
O Deus de Jacó comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sobre o temor de Deus, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, no amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios do sol, depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo que proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos, que não são reunidos com as mãos. Quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados, onde quer que estejam. Vamos lá. Aqui, povo de Deus, Davi está dizendo como um rei, amém? Porque ele era um rei ungido pelo Senhor, e além de ser ungido pelo Senhor, o povo amava Davi. O povo gostava muito de Davi, porque ele era um rei bom. Ele era um rei que ele pensava no próximo. Ele era um rei que ele cuidava, amém? Das pessoas de acordo com a vontade do Senhor, por mais que ele tivesse errado, por mais que ele pecou, por mais que ele se perdeu em meio aos sentidos dele de desejo e de cobiça dos olhos quando foi lá e teve relações com Betseba. Ele era um homem justo. Independentemente dos erros dele, ele ainda tinha uma essência, que foi a essência que fez com que ele fosse ungido rei. E aqui o Senhor usa a boca de Davi para dizer: quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sobre o temor de Deus, as gentes, isso daqui não está querendo dizer somente um prefeito, um governador, ou um presidente, ou um rei para país que ainda vive na monarquia. Mas para quem governa as gentes, isso diz para mim e para você, que às vezes é líder de ministério, para às vezes para você que é pastor, ou você que governa dentro da tua empresa, ou você que tem um cargo de liderança. É como luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva que faz crescer plantas na terra. Isso daqui mostra, povo de Deus, que quando nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, a gente tem a possibilidade de ser usado por Deus para fazer florescer pessoas. Para fazer com que a gente consiga extrair o melhor de cada um dos seres vivos da face da terra. A gente precisa tirar da nossa cabeça que as pessoas são ruins. Raciocina comigo. Todos nós somos filhos do Deus vivo de Israel. Fomos feitos da mesma matéria. Nós fomos feitos pela mesma mão. Nós temos o mesmo ruá nos nossos pulmões. Deus não fez nenhum ser humano para ser ruim. Até porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O problema, povo de Deus, é que muitas vezes a gente vê o outro com os nossos olhos e não com os olhos de Cristo. O que eu estou querendo dizer é: o bandido, ele não é mau. E isso daqui faz com que a cabeça das pessoas dê um nó. Isso daqui faz com que as pessoas que vivem pela ótica carnal e não pela ótica de Cristo não entendam a natureza de Cristo. Uma pessoa que rouba, ela não roubou porque ela é má, mas é porque ela está debaixo de uma influência maligna. É porque o espírito maligno pegou a essência de Cristo que havia nela e corrompeu. Porque a pessoa deu liberdade, porque a pessoa deu ali acesso. Eu quero trazer uma essência aqui, algo para despertar a minha vida e a tua vida, para que a gente possa amar as pessoas independentemente do que elas façam, porque foi isso que Cristo fez. Quem inaugurou o paraíso não foi um sacerdote. Quem inaugurou um paraíso não foi um discípulo de Cristo. Quem inaugurou o paraíso não foi um homem que conhecia a Torá e praticava as leis. Quem inaugurou o paraíso foi um bandido que estava
na cruz do Calvário, junto com Cristo, mas que no último minuto de vida reconheceu que ele era o Salvador e o Messias. E por que Deus permitiu isso? Para mostrar para mim e para você que todos nós, todos, independentemente dos nossos atos, somos filhos. E que se a gente se arrepender e reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós adentraremos a vida eterna. E para mostrar que quando a pessoa se arrepende, ela volta a ter a natureza que ela sempre teve. O problema é que a gente é muito bom em julgar. O problema é que a gente é muito bom em apontar. O problema é que a gente se acha autossuficiente, santos, para mostrar quem deve e quem não deve, quem é e quem não é, quem faz parte do grupo gospel e quem não faz. Sendo que na ótica de Cristo, todo mundo é igual. Se o bandido que roubou o banco se arrepender, buscar o Senhor, fazer o caminho de volta, tirar a altivez do espírito, parar de ser soberbo, parar de ser mentiroso, parar de ser tudo mal, ele vai se tornar igual àquele que nunca fez a mesma coisa que ele. Porque para Deus todos nós somos iguais. E aqui o Senhor está dizendo que aquele que governa o povo com justiça, ele faz com que os primeiros raios de sol, é como os primeiros raios de sol depois da chuva que faz crescer as plantas na terra. Eu e você fomos chamados para extrair a melhor essência, o melhor que cada um tem. Um bandido não nasceu bandido. Uma pessoa que está preso dentro do espírito de mentira não nasceu mentiroso até porque era uma criança. Foi alguma legalidade. Foi algo que aconteceu. Ai, mas Michele e aqueles que fazem maldade, que eu não vou ficar podendo falar aqui, com as crianças, ele também não nasceu daquele jeito. Essa não é a natureza dele. Todos nós nascemos pecadores, sim, por conta da nossa natureza adâmica que foi contaminado lá atrás. Mas existe algo dentro de mim e dentro de você que precisa ser resgatado. Só que, infelizmente, não está sendo resgatado porque as pessoas não estão querendo pegar o tempo delas e extrair essa essência que está lá perdida. Às vezes, você trabalha dentro de uma empresa. Você é responsável por um grupo de funcionários. E você só vê aquilo que os teus olhos carnais querem enxergar. Mas você não sabe o porquê que o seu funcionário está passando por aquilo, por que ele está tendo um certo tipo de atitude. E você vai lá e você julga. Só que você não se preocupou em ir lá, amém? Com o seu poder que você tem, que Deus lhe confiou na mão, de você ter acesso a diversas pessoas, de conversar e perguntar se ele está precisando de ajuda. Se tem algo que você possa fazer para ajudar ele, ou ajudar ela, né? Dentro da igreja é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a extrair o melhor de cada um dos seres humanos sobre a face da terra, porque todos nós, no fundo, nós temos a essência de bondade. Nós temos a essência, a natureza de Cristo. Ela só está adormecida. Ela só está contaminada e nós precisamos descontaminá-la. Só que para descontaminar, precisa de pessoas que já foram descontaminadas, precisam de pessoas que já passaram pelo processo. Só que para fazer o outro enxergar, eu preciso enxergar e conduzir o outro. Só que o que está acontecendo é que eu enxerguei a luz, eu tive a minha visão aberta e eu estou caminhando por mim mesma. Problema seu se você não está enxergando. E essa não é a natureza de Cristo. Por quê? Porque às vezes o posicionamento daquela pessoa, pela tua ótica, ela não tem jeito, pela tua ótica. Nasceu assim, vai morrer assim, pela tua ótica. Pela ótica de Cristo, não. Pela ótica de Cristo, não.
É por isso que Cristo veio não para aqueles que estavam dentro de uma sinagoga, dentro do templo religioso. Ele veio para aqueles que esses religiosos não tinham olhos. Eram os gadarenos, eram os cobradores de imposto, eram os endemoniados, eram os leprosos que ninguém queria colocar as mãos. Para esses que Cristo veio. Só que hoje nós estamos mudando a visão. Hoje nós estamos querendo ficar perto daqueles que já estão curados e colocando para fora aqueles que ainda não estão, porque nós estamos acostumados a olhar pela nossa ótica e não pela ótica de Cristo. Só que a partir do momento em que você nasce de novo, que você entendeu que você não é mais criatura e que você é filho, aí automaticamente você tem que olhar pela ótica de Cristo. Aí mostra que você teve um arrependimento, uma conversão verdadeira. Porque foi para isso que Cristo veio. Para mudar a nossa ótica. Para mudar a nossa visão. Se não fosse assim, ele não tinha inaugurado o céu com bandido. Dimas foi o primeiro. Vamos ver quem é Dimas. Dimas foi um rebelde da época. Ele era rebelde, ele era contra o sistema. Bandido. Mas que no último minuto de vida, quando ele estava ali para ser crucificado juntamente com o Messias, Barrabás tirou uma da cara dele ainda com o Senhor. Mas Dimas falou, não, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que tu és o Cristo, que tu és o Messias. E o Senhor falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Povo de Deus, o que o Senhor está querendo fazer nesse último tempo, nessa última janela do mundo espiritual antes da volta de Cristo é que nós verdadeiramente venhamos ter a mente de Cristo. Que nós verdadeiramente venhamos nos comportar como Cristo. Não nos momentos que é conveniente. Não com as pessoas que nos são convenientes. Mas com todas. Porque essa era a essência dele. Porque era isso que ele exalava. Porque era isso que ele fazia. E nós, muitas vezes, escolhemos com quem nós queremos caminhar. Nós escolhemos. E esse eu falo. Entenda. Foi ministrado aqui sobre aliança. Um assunto não tem nada a ver com outro assunto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o Espírito Santo está querendo dizer aqui, o que eu estou querendo passar para vocês, aquilo que o Senhor ministra no meu espírito é: todos nós somos iguais perante a Deus. Todos nós. Todos. Satanás não vai querer que você olhe o outro com os olhos de amor. Porque existe uma coisa. Se existe uma coisa no mundo espiritual que quebra grilhão, que quebra, amarra, que destrona o trono de Satanás, é o amor. É o amor. Existem ministrações de libertação, do qual você passa, às vezes, horas, 3, 4, 5 horas ministrando uma pessoa. E o espírito maligno não sai. E o espírito maligno não faz. Ele fala, não vou sair, eu não vou sair, eu não vou sair. E às vezes o Espírito Santo pega e ele fala, ministra o amor de Cristo sobre essa vida. Por quê? Porque essa vida não teve amor. Essa pessoa não recebeu amor durante a vida. Às vezes não foi amado pelos pais, às vezes não foi amado pelos amigos, às vezes ela não recebeu nenhum tipo de amor. E aí quando você começa a ministrar o amor, eu ministro o amor de Cristo sobre a sua vida. O demônio ele grita, ele começa a gritar, e ali a pessoa é liberta. O amor. O amor. O amor por vidas. O amor por vidas é o que vai fazer você se tornar um cristão de verdade e revelar a tua essência de Cristo sobre você. É você pegar uma pessoa que vai tirar uma com a tua cara. É você pegar uma pessoa que vai te perseguir. É você pegar uma pessoa que vai falar mal de você e falar, eu te amo em Cristo Jesus. É quando você entende que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É você pegar e falar assim, cara, eu te amo. E eu não te amo porque eu sou a Michelle, eu te amo porque Cristo que está em mim ama você. Porque às vezes a pessoa vai te xingar.
Às vezes a pessoa vai te humilhar. Às vezes a pessoa vai fazer coisas que para você vai falar, cara, não é possível. E você, a sua reação a isso é o quê? Cara, eu vou me afastar. Cara, eu não quero mais ficar com essa pessoa. Só que você não consegue. É o amor de Cristo. A nossa carne vai querer bater, rebater. A nossa carne vai pegar e falar assim, cara, cala a boca. Meu, mas o Espírito vai fazer. Ele precisa de amor. Está perdido. É um cego. E você, filha, encontrou a luz. Você já caminha. Eu preciso que você pegue e ajude ele a caminhar. Eu preciso que você ajude ele a quebrar a cegueira espiritual. Eu preciso que você ajude ele a chegar no destino dele. Assim como você está indo para o seu destino. É isso que o Senhor quer. Que nós não venhamos mais, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhar com a nossa ótica humana. Mas que nós venhamos olhar com a ótica de Cristo. E fazer com que o melhor de cada um seja colocado para fora. Às vezes a gente não suporta. A tua carne não vai suportar você tá fazendo bem, você tá fazendo bem, você tá fazendo bem e a pessoa tá te retribuindo com o mal. Só que você só tá fazendo aquilo que Cristo faria. Você só tá tendo a atitude que Cristo teve. Faça até onde o Senhor te conduzir. Faça até onde o Senhor te permitir. A hora que o Senhor fala, filha, é até aqui, é até aqui. A hora que o Senhor fala, filho, agora ela vai conduzir, ele vai caminhar sozinho, ela vai caminhar sozinho, pronto, parou. Mas você fez aquilo que precisava ser feito. Amém? Versículo 8. Os valentes de Davi. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe, Basebete, o Taquimeonita. Este foi o líder do conhecido grupo Os Três. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Elazar ben Dodo, Elazar filho de Dodô, neto de Aui, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Depois dele, Samá, filho de Age, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão Os 30 desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que há junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou como libação de oferta diante de Yahvé e declarou: que me livre Yahvé de beber desta água. Seria como beber o sangue dos inimigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os 3. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os 3. Ele foi mais notável do que o batalhão dos 30, do que todo o batalhão dos 30, e tornou-se o chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso quanto os 3. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado, que realizou grandes feitos de coragem e lealdade.
Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com a sua própria arma. Essas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos os 3 principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer soldado do grupo dos 30. Contudo, jamais igualou-se aos 3. Mas Davi lhe confiou o comando de sua guarda pessoal. Entre os 30 eram contados Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Élica de Arode, Elês de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Ananote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Marai, de Netofate, Relebe, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Rabai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Ridai, dos ribeiros de Gaás, Avialvon, o Arvarita, Asmazevate, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Chama, o Aratita, Elilefete, filho de Asbai, de Maca, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Esrai, de Carmelo, Parai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, o filho de Agade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Berote, o escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e o Itita Urias. Houve, portanto, 37 guerreiros famosos ao todo. Eu quero só trazer aqui algo que o Senhor trouxe, amém? Que livre dos 3, deixa eu só ver. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber a água daquela fonte, daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros, conhecidos como os 3. E aqui os 3, se você reparar, na minha versão aqui, eu acredito que nas de vocês também, elas estão com letra maiúscula, amém? Os 3. E todas as vezes em que algo aparece como letra maiúscula no mundo espiritual, aqui nas escrituras, refere-se a algo santo, refere-se a algo sagrado. E aqui, o que o Senhor pede para me dizer é, não há nada que possa vencer os 3. Quais são os 3? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Trindade. Se você se pegar os 3, se você tiver relacionamento com os 3, nada poderá te derrotar. Nada. 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 É os 3. Nós precisamos nos relacionar com os 3. É como um cordão de 3 dobras que não se rompe. Um cordão de 3 dobras não se rompe jamais. Então eu e você precisamos estar atrelados a esses 3. O Deus Pai que te concedeu a vida, o Deus Espírito Santo, amém? Que está sobre você, e Jesus, que lhe permitiu voltar à casa do Pai. Se você tem relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você se torna um com Cristo. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por mim quem? Por Cristo. E se você reconhece o Cristo, automaticamente Deus libera o Espírito Santo sobre a sua vida. Não tem como você ter comunhão com o Espírito Santo de Deus se você não entregar sua vida para Jesus. E não tem como você voltar a ter comunhão com Deus se você também não entregar sua vida para Jesus. A única forma de você voltar a ter a sua identidade de filho é você passando pela porta estreita que é Cristo. E automaticamente você passando pela porta que é Cristo, você vai ter de novo relacionamento com Deus Pai e o Deus Espírito Santo. E quando você está unido com os 3, você vence qualquer coisa. Você pode transpor muralhas. Você pode fazer o que você quiser em Cristo. Porque o Senhor fala, tudo o que pedires em meu nome, tendo fé, recebereis. Não há nada.
Não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há nada que você não possa, que você peça, que Deus não vai fazer. Não há mal que prevaleça. Não há dificuldade que fique eternamente para a tua vida. Nós lemos aqui, amém? Lá no capítulo 22, o hino da vitória de Davi. Tudo já está pronto, tudo já foi pronto. Eu e você não precisamos fazer nada. O que nós temos que fazer? Buscar a presença do Pai e o arrependimento. Trazer à existência as coisas que não existem como se já existissem, porque na verdade ela já existe no mundo espiritual. Já foi feito. Já está pronto. O problema é que a gente não toma posse. O problema é que a gente não quer fazer a nossa parte. Não é fácil viver por fé? Não é fácil viver por fé. Não é fácil viver com os nossos olhos carnais vendo a situação contrária? Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas nós precisamos aprender a viver por fé. Nós precisamos ter relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um relacionamento que não tem como ser quebrado. Não tem como, povo de Deus, a gente se relacionar com um e não se relacionar com o outro, porque os três se formam um. E quando a gente entende isso, a gente chegou na plenitude do Espírito, a gente chegou na plenitude e na estatura de varão perfeito. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo de Deus. Ele entrega tudo na minha mão e na tua mão. Só que a gente precisa se relacionar com eles. Nós precisamos ter intimidade com eles. Eles te entregam tudo. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Amém? O Espírito Santo de Deus é o seu consolador, o seu conselheiro, amigo, fiel. Quando você não consegue orar, ele pega o seu choro, ele pega, amém, as suas lágrimas, transforma aquilo numa adoração, numa oração pura, verdadeira, sincera. Os anjos do Senhor descem dos céus, recebe aquilo e enche, leva para o Senhor como aroma suave e deposita nas tuas taças celestiais de oração. E Jesus é o teu advogado, aquele que intercede por você junto ao Pai. O Espírito Santo é o consolador. Vocês conseguem entender que não tem como a gente ter uma vida sem os três? Que não existe vitória sem relacionamento com os três? Por isso que você precisa aprender a se relacionar com os três? Você acha que todos são filhos de Deus ou só os que escolhem Ele e buscam? Você acha que todos são filhos de Deus ou só os que escolhem Ele e buscam? Então vamos lá. Deixa eu responder aqui o que a irmã colocou. Ela colocou, você acha que todos são filhos de Deus ou só os que escolhem e os buscam? Todos nós, amém, somos criaturas. Amém? Todos nós somos criaturas. A partir do momento em que Deus nos faz, a partir do momento em que o Senhor nos tece no ventre da nossa mãe, nós nascemos com uma natureza adâmica. Aí a gente passa a nossa vida. A partir do momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí a gente é adotado. Aí a gente se torna filho. Porque antes da gente entregar a nossa vida, de fazer a oração de confissão, nós somos criaturas. Quando a gente fala, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e eu reconheço que o Senhor é meu único suficiente Salvador, a partir de então, quando você faz essa oração, aí você é filho. Aí você é filho. Antes disso, é só criatura. Amém? Então a palavra fala isso. Aqueles que me buscam, aqueles que me reconhecem, que entram pela porta se tornam filhos. Por quê? É o Espírito Santo de Deus com Jesus. Jesus nos trouxe o espírito de adoção e fomos adotados através de Cristo. Então, através de Cristo, nós fomos enxertados à videira verdadeira. Então, é só quando a gente reconhece Jesus como o nosso único suficiente Salvador que a gente se torna filho. Caso contrário, não. Caso contrário, nós somos criaturas. Por quê? A gente vem de uma natureza corrompida. A gente vem de uma natureza de pecado. Que é o quê? A semente adâmica que está dentro de mim e dentro de você. Amém? Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente se tornou filho. Por quê? Vamos lá. Para exemplificar aqui. Uma pessoa que é satanista, ela é criatura. Amém?
Ela é uma criatura. Só que ela escolheu... Oh, Deus, deixa eu liberar aqui, peraí. Só que ela escolheu cultuar a outros deuses. Ela é uma obra do Senhor. Deus fez ela da mesma matéria, soprou o mesmo espírito de vida. Só que ela escolheu, por conta da natureza adâmica dela, seguir a outros deuses. Servir ao maligno. Aí ela continua sendo criatura. A partir do momento em que o Espírito Santo consegue romper a barreira de incredulidade, a partir do momento em que o Espírito Santo consegue romper a barreira que estava impedindo de ver a verdade, e ela faz o ato de declarar com os lábios dela, com o ruá, com o fôlego de vida que sai, e falar, eu confesso Jesus como o meu único suficiente Salvador, a partir dali ela vira filho. Porque ali ela quebrou um pacto, ali ela quebrou uma aliança, aí ela foi enxertada à videira verdadeira. Amém? Aí essa pessoa começou e teve a natureza de filho de novo. Porque o espírito da adoção, que veio através da morte de Cristo naquela cruz, veio sobre aquela pessoa. Então ela se tornou filho. É isso que a palavra nos fala. Amém? Deixa eu só liberar aqui, porque senão eles vão... Peraí. Vai acabar a live. Peraí, deixa eu só liberar. Pronto. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Porque está na Bíblia que uns são vasos de honra e outros... Porque está na Bíblia que uns são vasos de honra e outros de desonra. Por que uns são os vasos de honra e outros de desonra? Porque o próprio versículo já está dizendo, uns honram a Deus e outros não. Amém? Uns honram ao Senhor. E como que a gente honra o Senhor? Com o nosso posicionamento. Nós honramos o Senhor com a nossa santidade, nós honramos o Senhor com o nosso fôlego de vida todos os dias glorificando a Ele. E tem gente que entregou a vida para Jesus, mas não honra o Senhor. É uma desonra. Fala que é de cristão, mas o comportamento em si não é de um cristão. Fala que nasceu de novo, mas quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa continua como se ela não fosse uma nova criatura, uma nova pessoa. Amém? Então vamos lá. Capítulo 24. O censo do povo e o castigo. Então, mais uma vez, irou-se Yahvé contra Israel e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército que estava com ele: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. E Joabe respondeu ao rei: multiplique, Yahvé teu Deus, o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que os olhos do Senhor, meu rei, o contemplem. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? Entretanto, a palavra do rei prevaleceu sobre o questionamento de Joabe e sobre a ponderação dos comandantes do exército. Então Joabe e os comandantes do exército saíram da presença do rei com o objetivo de realizar a contagem de todo o povo de Israel. E atravessando o rio Jordão, deram início ao censo em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois partiram para Gade, e de lá para Jazar, Gileade e até a terra da Nova Cádiz dos Hititas. Chegaram a Iã, Indã e as cercâneas de Sidom. Dali seguiram rumo à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus. E por último foram a Berseba, na região sul de Judá, o Neguebe. Tendo percorrido toda a terra, retornaram a Jerusalém ao final dos 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava naquela ocasião 800.000 homens capazes para o serviço militar, e em Judá mais 500.000 soldados. A peste e o perdão divino. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Yahvé: cometi um grave pecado. Agora, Yahvé, perdoa este erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando ao raiar da manhã, Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado a Gade, o vidente, e o profeta a serviço de Davi esta palavra: vai dizer a Davi:
Assim diz Yahvé, eu te ofereço 3 opções de castigo. Escolhe uma delas e eu a executarei em punição por tua falta. Olha o que Deus falou aqui para Davi, amém? Então Gade correu à presença de Davi e lhe declarou, que preferes que aconteça que 3 anos de fome caiam sobre a tua terra, que caminhe 3 meses fugindo de teus inimigos que te perseguirão implacavelmente, ou 3 dias de praga sobre a tua terra e o teu povo? Reflete bem e decide que resposta devo apresentar diante daquele que me enviou. Então vamos lá. Davi aqui errou. Fez o censo, amém? Que não era para fazer. Aí ele se arrependeu, ele caiu em si e ele pegou e falou assim: Senhor, eu me arrependi, me perdoa. Só que ele se arrependeu? Arrependeu, mas teve consequência. Deus aqui deu para ele escolher. Deus amava Davi. Deus poderia ter chegado nele e ter pegado e falado assim, olha, vai acontecer isso e ponto final. Mas Deus sabia o coração de Davi e ele se arrependeu. Deus sabia quem era Davi. Mostra que não vai ter consequência, mesmo que você se arrependa? Não. Vai ter consequência. Mesmo que você se arrependa do teu pecado, vai ter consequência. As consequências não têm como ser anuladas. Cristo, o perdão é real. A cruz é real. Se você se arrepender do teu pecado, ele vai te perdoar, mas vai ter consequência do teu pecado. Por isso, pense bem quais têm sido as tuas atitudes, porque nem sempre o Senhor vai pedir para você escolher qual vai ser a consequência do teu pecado, e na grande maioria das vezes ele não pede para você escolher qual vai ser a consequência do pecado, porque a vontade dele é soberana. Só que aqui ele tinha algo diferente com Davi. O relacionamento com Davi era diferente. Tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que o Senhor vai fazer para um e não vai fazer para outro. Tem coisas que o Senhor vai fazer de uma forma para um, vai explicar para um e não vai explicar para o outro. Mas a consequência do pecado, ele vai existir. A consequência do erro, da tua falta, vai existir. E aqui Deus ainda teve misericórdia de Davi, por conta do coração generoso que ele tinha, por conta que por mais que ele errava, por mais que ele pecou, ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus, ungido pelo Senhor. Deus escolheu Davi. Por isso, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos de nós somos chamados. Todos somos chamados. Mas poucos são os escolhidos. Isso mostra que a mesma coisa com Davi. Deus escolheu Davi. A gente não vai saber por que Deus escolheu Davi. Talvez quando a gente chegar lá no céu e a gente poder ter um tete-a-tete com Davi, com o Senhor, falar, cara, por que Davi? Talvez um dia a gente saiba. Eu não sei. Não sei se alguém já teve essa revelação. Acredito que sim, mas eu ainda não sei. Então tem coisas que a gente não vai entender. Mas aqui a palavra fala que Deus deu para ele 3 opções. Era a mão do Senhor sobre Davi. Deus amava Davi. E aí ele pegou e falou, escolhe. E aí o profeta falou, mas escolhe bem. Pensa direito, porque você errou, vai ter consequência, mas Deus ainda está te dando uma lambuja para você escolher o que você quer. Vamos lá. Davi respondeu a Gade, eis que é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos de Yahvé, porquanto enorme é a sua misericórdia, a ficar à mercê do castigo dos homens. Sendo assim, o Senhor mandou a praga sobre todo Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan a Berseba, do norte e sul da nação. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, Yahvé, condoído, decidiu suspender sua punição ao povo e ordenou ao anjo que estava destruindo a população, basta, retira tua mão agora. Naquele momento, o anjo do Senhor estava próximo da eira do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Aruana, o jebuseu. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Yahvé, fui eu que pecou. Sou eu o culpado de iniquidade. Essas pessoas não passam de ovelhas que mal fizeram.
Venha, pois, sobre mim o teu castigo e sobre a minha família a tua correção. Mais uma vez, Davi reconheceu o erro. Aqui, Deus, ele já tinha falado, cara, Davi escolheu a praga, eu vou derramar a praga. Só que quem errou foi ele. E ali o Espírito Santo de Deus veio sobre Davi e automaticamente ele liberou da boca dele. Ele falou, não, Senhor, quem errou fui eu. Então a culpa não pode vir sobre, amém? Esse povo que não tem culpa nenhuma, que a culpa recaia sobre mim. E essa passagem mostra uma coisa, povo de Deus. Muitas vezes nós colocamos a nossa culpa dos nossos pecados, das nossas faltas de posicionamento no outro. E quem está tomando as consequências daquilo é o outro. Porque a gente é muito bom em não assumir culpa e responsabilidade dos nossos atos. Quem erra somos nós, e muitas vezes colocamos a culpa na conta até de Deus. Às vezes é a gente que está ali com o espírito maligno ali, querendo caçar confusão com o marido, querendo caçar confusão com o filho, e a gente acaba colocando a culpa no outro. Porque nós não somos bons. A nossa carne não é tendenciosa a esse tipo de posicionamento de assumir culpa. A gente quer estar bem na foto o tempo todo. O ser humano não quer assumir culpa de nada. É impressionante. A natureza humana, adâmica, não quer assumir com as responsabilidades que lhes cabem. E Davi aqui, ele pegou e falou assim, não, quem errou fui eu. Ele, por um momento, ele escolheu ali, longe de mim ficar sendo perseguido. E aí ele foi e escolheu a praga. Só que, depois ele reconheceu, não, a culpa tem que vir sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu que preciso da correção. Às vezes a gente está querendo que Deus corrija o outro. Às vezes a gente está querendo que Deus pese a mão no outro. Às vezes a gente está querendo que Deus faça sobre o outro. Mas quem está precisando de alinhamento e que a mão pese é nós. Quem errou fui eu, não foi o outro. Quem se posicionou de forma errada foi eu. Não foi o meu marido, não foi o meu pastor, não foi o meu patrão, não foi o meu filho, não foi ninguém. Foi o outro. E o Senhor quer trazer esta clareza sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que a gente possa reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Quem errou não foi o povo de Israel, foi Davi. Vocês conseguem entender agora o porquê que Davi teve a opção de escolha de Deus? Porque ele sempre reconhecia que ele estava errado. Ele poderia não aceitar, mas ele reconhecia. Depois de um tempo, depois que as coisas aconteceram sobre a vida dele, ele acabava reconhecendo. E o Senhor não quer que a gente fique, que a gente seja esse tipo de pessoa que não reconhece os seus erros, que fica levando os seus erros, jogando os erros na culpa dos outros, botando a culpa do erro na vida, às vezes na conta de Deus. Ei, você é responsável pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso erro, a reconhecer que a gente é falho, porque todos nós somos falhos. A gente é muito bom de colocar culpa nos outros. A gente não gosta, o ser humano não gosta de errar. É a mesma coisa que foi falado na semana passada. Quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Da mesma forma as pessoas não gostam de errar. As pessoas não gostam de assumir que estão errados. E isso não é da natureza de Deus. A natureza de Deus faz com que você se arrependa e traga a consciência de pegar e parar e falar assim, cara, eu errei, eu estou errado. Senhor, me transforma. Senhor, me cura. Senhor, me liberta desse tipo de pensamento, porque não é proveniente da tua natureza. Então, Pai, me ajuda, em nome de Jesus, a assumir com os meus atos e me arrepender. Para que não recaia sobre outros aquilo que é culpa sobre minha. É minha culpa. É minha falta de posicionamento. É minha falta de arrependimento. É minha falta de reconhecimento que quem está errado sou eu. Os outros não têm nada a ver. É isso que essa passagem está falando. E aqui Davi,
um homem segundo o coração de Deus, que errou, que pecou, que foi pelas suas vontades carnais. Ele falou: fui eu que pequei, sou eu o culpado da iniquidade. Essas pessoas não passam de ovelhas, que mal eles fizeram. Venha, pois, sobre mim o teu castigo e sobre a minha família a tua correção. Deus aqui permitiu que Davi escolhesse, porque ele também sabia que ele ia cair na consciência, que ele ia reconhecer a culpa dele. E nós precisamos reconhecer a nossa culpa perante o Senhor. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 24, irmã. Nós precisamos reconhecer a nossa culpa. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. Nós não podemos colocar a culpa de tudo que dá errado na nossa vida no outro. Porque às vezes o outro não tem culpa. A gente tem que pegar a parte que nos cabe e falar: Senhor, eu estou aqui. Me perdoa. Senhor, eu estou arrependido, Senhor. Às vezes a gente está parando o agir do Senhor na nossa vida, porque a gente está falando que é culpa do outro. Mas é falta de posicionamento tua. Ah, e é por conta que o outro fez isso, tá? Mas e você, o que você fez? Ah, mas é que fulano fez A, mas você fez o B. A gente é muito bom de colocar a culpa no outro, mas nós somos péssimos em arrependimento e reconhecimento das nossas falhas. E nós precisamos nos arrepender. Isso mostra que nós somos filhos e filhas verdadeiras e legítimas do Senhor. Porque a cruz leva o arrependimento. Se nós não estamos conseguindo nos arrepender, nós ainda não fomos crucificados com o velho homem. Ainda existe uma natureza adâmica gritando dentro de mim e dentro de você. A gente é muito bom de apontar o erro do marido, a gente é muito bom de apontar o erro do filho, a gente é muito bom de apontar o erro do pastor, a gente é muito bom de apontar o erro do chefe, a gente é muito bom de apontar o erro de todo mundo, mas a gente é péssimo de olhar para nós mesmos e falar que nós estamos errados e de reconhecer o nosso erro. E para a natureza adâmica morrer, a gente precisa reconhecer os nossos erros, que nós estamos errados. Parar de colocar a culpa daquilo que é nosso na vida do outro. Sabe por quê? Porque a gente acaba colocando um fardo muito pesado sobre o outro. Porque ninguém quer suportar fardo. Tá todo mundo querendo aliviar os fardos. A natureza adâmica quer aliviar os fardos de todo lado. Ai, a minha vida já é muito pesada. Aí acaba pegando a minha culpa e colocando naquele que não tem culpa. Porque Satanás não quer que você reconheça. Porque às vezes o teu marido está te tratando da forma como ele te trata, não é porque ele é mal, não é por causa, mas é porque é só um reflexo de quem você é. É simples. A gente é muito bom de orar e pedir: Senhor, transforma João, transforma Maria. Mas por que a gente não ora e fala: Senhor, me transforma, Senhor, me cura, Senhor, me liberta de mim mesmo, me liberta das minhas convicções, me liberta do meu ego, me liberta da minha soberba, me liberta da minha altivez de espírito, me liberta, Senhor, do meu eu adâmico. Versículo 18. Davi ergue um altar ao Senhor. Nesse mesmo dia, veio Gade à sua presença de Davi e lhe orientou: sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Sem demora subiu Davi segundo as instruções de Gade, como Yahvé lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei e seus soldados dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto rente ao chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: adquirir de ti este terreiro e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor meu rei a tome para si sem pagamento e ofereça em sacrifício como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha.
o servo do Senhor meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu Araúna, que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. Contudo, o rei replicou a Araúna, não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Eu vou ler aqui de novo. Contudo, o rei replicou a Araúna, não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos seus bois 50 peças de prata. Davi construiu ali um altar a Yahvé e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as suas súplicas em favor da terra, e extinguiu-se de toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Além de mostrar que Davi era um homem generoso, isso daqui serve para mim e para você, que todas as vezes em que nós vamos oferecer algo ao Senhor, nós temos que dar aquilo que nos custa. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de entrega. Se você não está sentindo, se não está doendo, tem algo diferente. Tem algo que não tá batendo. Vamos trazer isso para o jejum. Amém? Eu faço questão, eu vou ler de novo, de comprar a eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Às vezes a gente jejua, mas jejua de forma errada. Um jejum tem que trazer morte na tua carne. Um jejum tem que doer. Por quê? Porque você está matando a tua alma. O jejum não é somente para você receber respostas de oração. O jejum não é somente para você mover os céus. O jejum é principalmente para você matar a tua carne, a tua natureza adâmica, matar a tua alma. E você está conectado espiritualmente com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. É para você ter alinhamento com o Senhor. É por isso, povo de Deus, o Senhor recebe o teu jejum de 3, 4 horas, ele recebe. Está sendo difícil? Está sendo difícil? O Senhor está recebendo. Mas quando é um jejum fácil, qual está sendo a dificuldade para você? Tem que custar. É isso que os religiosos e as mentes religiosas não entendem. Porque a tua natureza carnal não quer que você sofra. A tua natureza carnal não quer que você sinta falta de nada. Porque o que eles alegam, os religiosos alegam? O sacrifício já foi feito na cruz, eu não preciso me sacrificar. Ou então eles usam outro versículo, a obediência é melhor que o sacrifício. Só que a gente precisa entender algo. Não existe outra forma de você se conectar com o Senhor se você não matar a tua natureza adâmica. E para você matar a tua natureza adâmica, você tem que fazer com que a sua natureza de Cristo, de Yeshua, salte para fora. E isso é através do jejum. O jejum é bíblico. Só que muitas pessoas não fazem parte, não usam desse bem espiritual, dessa arma espiritual para ter alinhamento com o Senhor. Lá no Novo Testamento a gente vai ver que o povo questionou ao Senhor Jesus. Os discípulos de João Batista jejuam. Por que os seus não jejuam? E aí Jesus responde, pode eles jejuarem enquanto o noivo está com eles? Quando o noivo for retirado, aí eles jejuarão. Aí eles jejuarão. E Paulo também fala acerca do jejum. O problema é que o povo padece por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da escritura. O jejum te leva a um novo nível espiritual.
O jejum faz você se conectar com o Senhor, porque o jejum vai matar a tua carne. Outro versículo bíblico, irmã, que pega e fala sobre o jejum. Quando os discípulos foram expulsar aqueles demônios, e ali o demônio não saiu. E aí, quando o Senhor desce do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, os discípulos indagam a ele: Senhor, por que nós fizemos tudo que o Senhor ensinou e não saiu? Porque aí o Senhor Jesus diz: ó geração incrédula, é que esta casta de demônios só sai através de jejum e oração. Então, o jejum e a oração tem que fazer parte da vida de um crente. O jejum e a oração tem que fazer parte da minha vida e da tua vida. Só que tem que ser um jejum que lhe custe. Não é para dar o que sobra para o Senhor. É a primícia. E isso entra em todas as áreas. Isso daqui engloba tudo. Engloba a área financeira, engloba a área sentimental, espiritual, emocional, engloba tudo. Tem gente que dá as ofertas do Senhor. Eu não estou nem falando de dízimo, para não entrar naquela questão, porque no Antigo Testamento. Vamos falar das ofertas, amém? Que é o que Paulo fala. Tem gente que dá uma oferta daquilo que sobra. Porque pega e fala assim, vai faltar. Se eu der, vai faltar. Não vai faltar. Se você der com amor, com graça, você está lançando uma semente. Aí tem gente que jejua, mas jejua, tipo, no mínimo. Não está sentindo falta, não está difícil, não está dificultoso. Povo, entenda algo. Muitas vezes as pessoas perguntam, como eu sei que Deus está se agradando do meu jejum? Como eu sei que Deus está se agradando do meu posicionamento? É fácil. Tá doendo? Irmã, tá. Eu tô sentindo fome. Eu tô passando mal. Nossa, eu sinto confronto. Eu tô sentindo que as coisas, as guerras estão aumentando. Deus está se agradando do seu jejum. Irmã, como que você sabe disso? Porque uma vez eu perguntei para ele. E eu já vi outras pessoas também falando. Mas uma vez Deus falou comigo de forma muito clara e específica. Eu estava dentro de um jejum de 50 dias. Somente no líquido. Sem comer nada sólido. E eu estava com Satanás ali falando na minha cabeça. Não está agradando. Para com isso. Entrega. Não vai fazer efeito nenhum. Para com isso. Vai comer. Olha como que você está. E aí eu perguntei para o Senhor. Eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, eu estou agradando o Senhor. Pai, me fala se o meu jejum está te agradando, porque eu acho que não está. E ali eu ouvi Deus falando comigo. O Espírito Santo de Deus disse, filha, eu estou me agradando de ti. E ali o Senhor começou a desenrolar um mistério comigo. Filha, está doendo. Está doendo. Isso mostra que você está matando a tua carne. Se está sendo difícil, é porque está valendo a pena. Entenda, nada é fácil nessa vida. Nada é fácil nessa vida. Um jejum não vai ser fácil. Se tá fácil, se você não tá sentindo fome, se você tá conseguindo levar de boa, muda. Peça direcionamento ao Espírito Santo de Deus, porque talvez o teu corpo já acostumou. Para quem tá aqui fazendo as lives e fazendo os jejuns constantemente, talvez o teu corpo já acostumou. Para quem é primeira vez, tá sendo pesado, é punk. Mas para quem já tem uma vida jejuada, de costumes de jejum, você vai ver que as coisas elas vão ficando, vai chegar uma hora que o teu corpo vai começar a se moldar. Vejam sobre jejum com o Luciano Subirá. Ele é uma referência de homem de Deus sobre jejum. O jejum é para matar a tua carne, é para crucificar o teu eu, é para pegar a tua alma e massacrar a tua alma, tirar tudo que precisa ser tirado. É por isso, povo de Deus, que tem gente que fala, eu jejuo 3 horas, tirando casos de doença, que a pessoa não pode, a pessoa é diabética, faz uso de medicamento controlado, são casos e casos, amém? Deus faz as coisas com ordem e decência. Mas você tem que sentir falta, amém? Você tem que sentir falta do alimento. É por quê? Você não está alimentando a tua carne, mas você está alimentando o teu espírito. Então é por isso que você precisa tirar o alimento sólido e comer o alimento espiritual. Isso que é o jejum.
Você está parando de comer a sua carne, o seu feijão, o seu arroz, o seu refrigerante, os seus doces, mas você está se alimentando disso aqui, ó. Você está se alimentando disso aqui. É sacrifício. Por quê? Porque o nosso corpo físico precisa de alimento para se manter. Só que aí eu quero trazer uma outra realidade. Se o teu corpo espiritual não está alimentado, como que você mantém o teu corpo físico saudável? Se você não está bem por dentro, como que você quer ficar bem por fora? Vocês conseguem entender que o que a gente precisa cuidar primeiro é o nosso eu interior, o nosso homem interior, para depois cuidar do exterior? É para isso é o jejum. Você mata a tua natureza carnal, você mata a tua natureza adâmica, tira todo o resto de contaminação espiritual que possa ter, quebra todos os demônios, quebra todos os grilhões, e aí você começa a ficar bem interiormente. Você estando bem interiormente, automaticamente você está bem por fora. É assim que Deus faz. Eu não sei se vocês escutam, mas às vezes a minha barriga está aqui. Eu falo, Jesus, o povo vai escutar. Por quê? Porque dói. Porque eu não tenho como ficar fazendo um jejum fácil por conta da minha rotina de jejum. Então, tudo que a gente vai fazer para o Senhor tem que ser algo que custe. Custoso. Porque foi muito custoso para Jesus naquela cruz. Mas o evangelho da hipergraça não quer que você sofra. O evangelho da hipergraça não quer que você passe algumas horas de fome. O evangelho da hipergraça não quer que você cuide do teu eu interior. O evangelho da hipergraça fala que não há necessidade. E nisso, as pessoas estão perdendo a oportunidade de ter um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro e genuíno com o Senhor. Porque você só vai conseguir ter um verdadeiro relacionamento íntimo e profundo com o Senhor quando você matar a natureza adâmica. Quando não tiver mais nenhum tipo de nada de contaminação que possa sufocar o teu espírito. Você flui limpa, de forma clara. É uma conexão que não tem como explicar entre você e o espírito. Você entende que você se tornou um com Cristo. Porque é isso que a palavra fala. Que nós temos que nos tornar um com Cristo. E você só se consegue se tornar um com Cristo se você matar totalmente o teu eu. Às vezes tem gente que não vai entender o que está sendo ministrado aqui. O Senhor me fala que tem pessoas que não vão entender. Agora. Mas vai chegar um tempo em que você, irmão, você vai entender o que está sendo ministrado. E que você, irmã, você vai entender o que está sendo ministrado. Você vai entender que já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Não são mais as suas vontades, mas é a vontade de Deus. Não são mais os seus sonhos, mas são os sonhos de Deus. Porque você entende que os seus sonhos são os sonhos de Deus para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? O livro de 2 Samuel. Amanhã nós vamos começar a ler 1 Reis. Amém? E ali nós vamos ver o que vai acontecer no decorrer aqui da caminhada. Vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por este devocional. Obrigada, Pai amado, Pai querido, pelas revelações que o Senhor ministrou, Senhor, sobre nós, ó Pai, nesta manhã. Pai, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, toca nessa vida, Pai, toca na minha vida. Que o Senhor toca no nosso entendimento. Que o Senhor venha, Senhor, trazendo a revelação, Pai, em nome de Jesus, daquilo que nós precisamos mudar, Pai, dentro de nós ainda. Pai, se nós temos ainda o hábito, Pai, de não assumir as nossas responsabilidades, se nós ainda temos o hábito, Senhor, de não, Senhor, assumirmos, ó Pai, aquilo que nós fazemos perante os outros, eu declaro em nome de Jesus, que isso caia por terra, Pai. Que o Senhor gere em nós, ministra em cada um de nós, ó Pai, a consciência do arrependimento e reconhecimento das nossas falhas, das nossas atitudes, Pai.
Em nome de Jesus, que não sejamos mais homens e mulheres que ficam, Senhor, colocando, papai, as culpas das nossas atitudes, ó Pai, nos outros. Que nós possamos ser, papai, responsáveis pelas consequências, Pai, dos nossos atos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso espírito, Pai. Aquieta a nossa alma, Senhor Jesus. Que possamos fazer as coisas, ó Pai, para Ti, Senhor, com muito amor. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, tudo que for fazer com o Senhor, fazer o melhor, Pai. Dar o melhor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que seja custosa a nossa vida diante da Tua presença. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, ao ponto, Pai, de subir como um aroma suave às Tuas narinas, para que o Senhor se agrade de nós. Que nós não venhamos fazer apenas, ó Pai, por conta de ver os outros fazendo, por conta que é mais um mover. Não. Mas para que seja de algo de transformação. Que nós possamos ter os olhos de Cristo. Que nós possamos ter a metanoia do Cordeiro. Que nós possamos olhar, Senhor, os outros com a ótica de Yeshua. Que nós possamos, Senhor, ser usados pelo Senhor para extrair o melhor de cada um, papai, que está à nossa volta. E assim também de nós, ó Pai. Que nós não venhamos olhar com os olhos, ó Pai, de apontamento, com os olhos de acusação, porque o Senhor não nos olha assim. O Senhor nos olha com um olho de amor. O Senhor se compadece de cada um de nós. Que possamos, Senhor, verdadeiramente olhar com os olhos de amor. Que possamos, Senhor, nos compadecer. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, tomar posse da nossa vitória. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, trazer à existência as coisas do céu que já existem, que não existem na terra como se já existissem, porque elas já estão liberadas no céu. Pai, que nós possamos fazer uma autoanálise, uma reflexão, papai, de como nós temos sido. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser homens e mulheres hipócritas perante a Tua presença. Que nós não venhamos, Senhor, em nome de Jesus, ser homens e mulheres, ó Pai, que não se permitem ser acessados, trabalhados, moldados e forjados pelo Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos a forja de Deus para o outro, mas nós não queremos nos forjar. Muitas vezes nós não queremos, Senhor, ser tratados, porque o tratamento dói. Porque o tratamento, Senhor, machuca, mas ele traz cura. E eu peço, Pai amado, Pai querido, que cada homem, cada mulher que encontra-se nessa live, os que passaram, que tiveram que sair, eles sejam encontrados pelo Teu Espírito. Eles sejam tocados pelo Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus, ser trabalhados e forjados, Pai, em Ti, Senhor. Trazendo, Senhor, em nome de Jesus, o novo eu, Pai. Trazendo, Senhor, em nome de Jesus, o novo eu, Senhor, para fora. Não mais com a natureza adâmica, mas com o DNA do Cordeiro. Um DNA de filho, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.